بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sempre vou lembrar vocês, quando a gente fala o nome do profeta, sempre a gente fala Sallallahu Alaihi Wasallam, para a gente ganhar a recompensa do jeito que ele merece, né? Bem-vindos os novos e bem-vindos os antigos que estão sempre aqui com a gente acompanhando, inshallah, e espero que todo mundo gosta, inshallah, da nossa palestra de hoje. E hoje era para ser o resto dos sinais do fim, ou uma parte dos sinais do fim, mas pelo tempo e a correria do tempo esses dias a gente está preparando uma dawa aí para a Copa e essas coisas, então não deu tempo, a gente vai fazer, inshallah, sobre continuação da história de José que a gente iniciou na aula passada, na palestra passada, inshallah. Mas antes disso, eu peguei alguma coisa assim da sexta-feira passada, ontem. O Sheikh lembrou às pessoas assim, algo interessante, algo sobre os próprios sinais do fim. O que eles fazem de efeito na nossa vida? Eu queria até fazer a pergunta assim para os irmãos. No caso, nós ouvimos sobre os sinais, né? Vários sinais. Foram 2 aulas, né, de sinais, mais ou menos. E cada vez são uns 5, mais ou menos. São muitos, tem mais de 100, mas cada vez foram mais ou menos 5. Queria assim, que alguém me falasse assim, por quê? Por que dos sinais? Para que serve? Para que eles têm? O que eles têm de benefício para a gente? Uma alerta para nós. Uma alerta para saber que já você vai encontrar o seu Criador. Ótimo. Uma das respostas. Outra resposta que eu queria também sobre os sinais que a gente ouviu aqui, né? A maioria está acontecendo ou não está? A maioria? Ou já aconteceu? Quase todos já aconteceu. A vinda do profeta, né? Que era um dos primeiros que a gente falou. A vinda do profeta, né? Ele falou: vim eu e a hora que retém. Como esses 2 dias. Essa diferença só. E se a gente calcular pelo tempo, da outra vez a gente falou, se a gente calcular pelo tempo, dá quanto? Os 1400 anos da vida do profeta. Um dia e pouquinho. Um dia da contagem e meio, vamos supor. Não dá um dia e meio ainda, mas um dia e meio pela contagem de quem? Do Criador. Do Criador, Allah. Por quê? Porque o dia dele é por 1000 anos de que a gente conta. Um dia dele. Então realmente veio muito próximo a vinda do profeta, né? Outro exemplo dos sinais, outro exemplo sobre o tempo. O tempo que ele falou, o ano como mês, o mês como semana como dia, e o dia como hora, e a hora como uma faísca. Como faísca de fósforo. Ele falou, como faísca? Sim, profeta. E isso hoje, até os incrédulos que não creem em nada reclamam disso. Exatamente. Ninguém não tem mais tempo de fazer nada. Fala, meu Deus, não tem tempo para nada. Sabe? Ninguém mais tem tempo para fazer nada. Se você não planejar seu dia um dia antes ou uma semana antes, escrever tudo e correr para fazer tudo planejado, você não consegue fazer tudo que você quer fazer num dia. Para quem mais ou menos tem uma idade que nem eu, assim, velho, um pouco mais antigo, sabe, há uns 30 anos atrás não era assim, né? Não era assim, não era o tempo, não era assim. O dia você acordava, você ficava desanimado, você quer que acabe o dia logo. Não era assim. Então, quer dizer, a gente está, sempre eu falo que a gente está testemunhando quase todos os sinais mais fortes a gente está testemunhando. A gente, por um lado, a gente tem que viver esse alerta. Será que por algum motivo especial? Sim, motivo especial. Por quê? Porque aumenta a incredulidade nessas épocas, né? Época de tecnologia, hoje as pessoas mais que se aproximam da religião, quem? Os sábios, os cientistas. Por quê? Porque eles entendem bem o que é os sinais, entendem bem as coisas e eles acreditam. E os mais incrédulos, quem? Os cientistas também. Porque alguns deles chegam a um tal ponto que eles acham que eles são mais do que Deus, né?
Alguns deles chegam a esse ponto. Então os mais incrédulos também. Quer dizer, os mais que acreditam, alguns deles, e alguns os que se distanciam. Quer dizer, os que mais desacreditam em Deus, os que mais vão sofrer de castigos. Né? E hoje nós estamos nisso. Hoje, acredito, eu queria só fazer esse alerta antes da história, para a gente entender, para a gente, sabe, chega, vamos, sabe, assumir essa responsabilidade, assumir, a gente sabe que está no perigo, está nos últimos tempos, está nos sinais dos tempos. Será que a gente está recebendo essas alertas? Por quê? Porque somos especiais, diferentes? Não. É porque vai acontecer, está acontecendo essas coisas, porque está acontecendo muitos pecados e Deus está nos alertando. E ao mesmo tempo porque Ele nos ama. Ele está nos alertando porque Ele nos ama. Ele não quer colocar a gente no castigo. Existe os dois caminhos. Existe o castigo e existe o paraíso. Mas Ele não quer colocar a gente no inferno. Ele quer colocar a gente no paraíso. A misericórdia dele é tanta que Ele colocou 2 anjos aqui, ó, nos nossos ombros. Certo? E tanto é que os muçulmanos, quando reza e termina a reza, encerra com agradecimento aos 2 anjos, com cumprimento aos 2 anjos. Do lado direito escreve tudo que você faz de ruim durante o dia. E do lado esquerdo escreve tudo que você faz de... desculpe, ao contrário. Do bom. Me corrige, gente. Do lado direito, tudo que você faz de bom durante o dia. E ele é o chefe sobre os dois. Né? Ele é o chefe. Quando você faz alguma coisa ruim, e o anjo do lado esquerdo quer escrever, o anjo do lado direito fala para ele, espera aí, calma. Por que está apressado? Calma. Ele tem tempo. Deus deu para ele 1 hora, mais ou menos 2 horas, para ele se arrepender e pedir perdão. Olha só a misericórdia de Deus. Isso não é misericórdia. Ele não quer salvar a gente. Se ele quiser colocar a gente no inferno à toa assim, ele teria colocado diferente. Ele não teria nem mandado um mensageiro. Não teria, ele mesmo falou no Corão, né? No livro sagrado falou assim: se a gente quiser castigar vós, não teríamos mandado mensageiros. Mas mensageiro nenhum. Ele mandou mensageiro durante o tempo inteiro, da época do início da história até o fim. Por que mandou? Mandou 124 mil profetas e mensageiros. 124 mil profetas e mensageiros. Para que ele mandou? Não é para nos salvar? Não é para nos livrar disso? Para mostrar a misericórdia dele, o caminho dele e a misericórdia dele? Por que a gente, sabe, não acorda? Hoje a gente fala assim, até os muçulmanos e não muçulmanos, tem que acordar, tem que, sabe, observar isso, tem que enxergar isso. Está na hora, está mais que na hora da gente ver o caminho de Deus. Esses tempos que está correndo, Deus está mostrando esse tempo correndo, voando ali. Aqueles que têm ambição, não quer dizer que você não tem que ter ambição. Aqueles que têm ambição, e ambição demais, que acaba comendo o seu tempo antes da religião, não liga para a religião, só liga para as coisas mundanas, essas pessoas vai se perder. Por quê? Porque se esquece da vida eterna, da vida verdadeira. Está correndo atrás de quê? Atrás de algo que está indo. Está mostrando para você o tempo está correndo. Isso significa o quê? Que esse tempo não é nada. Não é nada. Você pode ter riqueza que for. Gente, só um pequeno exemplo antes de encerrar essa parte. Quantos ricos a gente conhece? Todo mundo deve conhecer ricos, né? O rico trabalha para conservar tudo que ele tem. Se for herança, se for dele, ele se torna escravo de dinheiro. Quando alguém tem, eu vi isso num filme. Um cara pobre, miserável, ele achou na praia $200 mil, numa mala. Achou, ele não teve mais, ele vivia sossegado, tranquilo, abria as portas, deixava as portas abertas, ele e os filhos dele, ele não fechava uma porta. Quando ele viu os $200 mil, não tinha mais sossego, não dormia mais, porque tem que proteger o dinheiro. Quer dizer, o dinheiro não é que traz felicidade, você tem que sofrer para proteger ele, para conservar ele. E quantos ricos que a gente conhece que vivem essa vida, né? Vive escravo do dinheiro, escravo. E outro exemplo que Deus nos deu, ele fala assim: se você me servir a Deus, se você como servo de Deus servir a Deus, que é o certo, que é o correto, que ele disse no Alcorão: não criei os gênios e os humanos a não ser para me servir. Quer dizer, o resto das coisas é um cumprimento, não é
a principal causa da nossa existência aqui. A principal causa da nossa existência é adorar a Deus. Essa é a principal. O resto vem para complementar só. Aí a gente faz o quê? A gente deixa tudo que é o principal e corre atrás do complemento. Que vem, virá. Você correndo ou não, está escrito. Na hora que você nasceu, está escrito. Todo o seu destino, se vai ser feliz, se vai ser infeliz, se vai ser rico, se vai ser pobre, tudo vai estar escrito. Agora, se você se tornar servo de verdade de Deus, o que ele faz? Ele faz com que todo mundo seja seu servo. Todo mundo te serve. Todo mundo quer te ajudar. Todo mundo quer... Assim, Deus destina. Alguns irmãos aqui deram um exemplo hoje disso, né? Deus te serve, Ele te serve. Faz tudo seja assim, à sua disposição. Porque você está servindo Ele. E todo o resto das coisas é dele, não é nosso. Ele faz isso, tudo isso vem a ser seu escravo. E se você fizer ao contrário, seja escravo do dinheiro e da matéria, o que ele faz? Deus, ele fala para o mundo, para o universo, para tudo que está em sua volta, fala assim, escraviza ele. Faça ele sofrer. Já que ele quer isso, ele busca isso, faça ele, escraviza ele. Você quer ser escravo do dinheiro e da matéria? Vai ser escravo. Você trabalha dia e noite, não dorme, sofre, corre atrás, e sempre parece que você está correndo e o pão está correndo na frente. Você não alcança. Sempre. Né? Esses gananciosos que correm atrás do mundo, é assim que corre. E quantos ricos que trabalham para nós? Né? Trabalham para nós, os pobres. Eles trabalham, sofrem, fabricam isso, faz aquilo para nos servir, não é? Para nos servir, porque a matéria deles, final de contas, vai vir para nós. E eles sofrem e a gente está tranquilo. Então, vamos ser escravos e servos de Deus. Escravos e servos de Deus não significa escravizar, como quer dizer a palavra escravo. Servo de Deus é servir a Deus, é orar. É quando você serve um irmão seu, ajuda um irmão seu, você está servindo a Deus. Quer dizer, tudo que Ele te manda fazer é coisa boa. Então, por quê? Até quando a gente vai fazer? A gente está tendo alerta. Olha, está acabando o tempo. Está acabando o seu tempo. Olha como está correndo o tempo. Daqui a pouco você, 60, 70 anos já era, acabou. Aí começa a vida espiritual, a vida verdadeira. Essa vida aqui é uma vida material, que é o corpo que apodrece. Agora a alma não apodrece. Por quê? Porque ela parte da alma de Deus. Deus disse, únicos seres que Ele deu da alma dele é o ser humano. Né? Então vamos valorizar esse pedaço de Deus que Ele nos deu, que é a alma. Ele falou, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ, soprei nele da minha alma. Soprou em quem? No Adão. Soprou no Adão, da alma dele. Então vamos ser dignos dessa alma que Deus nos deu para servi-lo. E essa alma é eterna, igual a eternidade de Deus, a nossa alma é eterna. Ela só passa de uma fase para outra, de um plano para outro, só precisamos o quê? Servir ao Criador para que a gente, para alimentar essa alma, para que essa alma tivesse a bagagem que é necessário para encontrar ao nosso Criador. Espero que todo mundo valoriza esses sinais do fim, né, e essas alertas, para que a gente possa encontrar com o nosso Criador, inshallah, assim, em paz, tranquilos. A nossa religião, alhamdulillah, não pede nada, não pede que você faça nenhum tipo de material, ao contrário, Deus não precisa do material e não precisa de doação nenhuma, ao contrário, Ele te dá, Ele que te sustenta. Não é como alguns, com todo respeito às outras religiões, não é como alguns que falam para você, dá doação de 50, de 100 reais que você vai ter não sei quantos milhões. Não, Deus não precisa de dinheiro, ao contrário, Ele que nos dá as dádivas, Ele que nos enriquece se Ele quiser, Ele que tira da gente se Ele quiser. Tudo que Ele pede da gente é da nossa alma, é trabalhar pela alma, sabe? E quando você está um do lado do outro na fileira da reza, como quando a gente reza, essa reza é um grande significado, principalmente na peregrinação. É um grande significado. O que significa? Quer dizer, todo mundo igual, se unificaria. Aqui tem, você vê, rico, pobre, professor, sábio, cientista, todo mundo numa fileira só. E ajoelha todo mundo no chão do mesmo jeito. Então isso significa a igualdade que Deus nos coloca na oração. Isso significa que Deus não busca material da gente, busca o quê?
a espiritualidade só. Inshallah. Espero que todo mundo saiba servir ao Criador da forma que Ele merece, que a gente, a nossa alma seja, sabe, digna do que Ele nos deu para servi-lo, inshallah. Continuação da nossa história do José, da aula passada, a gente falou sobre quando os irmãos dele traíram, quando os irmãos dele jogaram ele no poço, e quando ele foi salvo por comerciantes que passavam por lá, como ele foi salvo. E a gente falou também sobre a compra dele, quem comprou ele. Quem comprou ele foi o ministro, Aziz, ministro da economia do Egito, e colocou ele na casa dele. Depois a mulher dele desejou ele, tão bonito. Nós citamos também que o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse assim sobre o José: uma beleza que Deus parece que deu a metade da beleza que existe, que Deus criou para o resto da universidade das pessoas, dos animais, de tudo, deu a metade e a outra metade deu para o José. Tão bonito que era. Por isso que ele encantou as mulheres no Egito, né? Outra parte, também nós falamos que o José, só para a gente relembrar do que passou, o José é um dos mais nobres que a terra já viu, tipo assim que o profeta também, sallallahu alaihi wasallam, falou dele. Ele falou Al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, quer dizer, o nobre, filho de nobre, filho de nobre, filho de nobre, né? Ele é profeta, pai dele Jacob, profeta, o avô dele Isaac, né? Ishaq, também profeta, e o bisavô dele, Sayyidina Ibrahim, Abraão, também profeta. Então por isso ele é nobre, filho de nobre, quer dizer, lado espiritual, não é o material, né? Nobre desse lado. A parte que ele foi, no caso, atentado pela mulher, uma coisa que eu não contei na hora que ele estava sendo perseguido por ela e fechou todas as portas e ela correndo atrás dele, ele viu uma coisa assim, para ele não sequer pensar em cair em tentação. Lógico que ele não ia cair, ele estava firme e tudo, mas também para dar aquela firmeza. No Corão fala que ele viu algum sinal, Que sinal é esse? Alguns sábios falaram que esse sinal foi diz que ele viu o Jibril, né, o anjo Gabriel. Viu o anjo Gabriel, tipo, olhando para ele assim de uma forma diferente, como se estivesse alertando ele, né, para não cair nessa tentação. Outro sinal, alguns sábios falaram também que ele viu a foto do pai dele, assim como se fosse uma imagem na parede, mordendo o dedo, quer dizer, mostrando para ele a gravidade do assunto, se a cair nessa tentação, né? E outras falaram que ele viu um versículo do Alcorão escrito na parede, um versículo, né, de Deus escrito na parede. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, quer dizer, isso é pior das atitudes que estava escrito, pior das atitudes e pior de quem comete ela, né? Enfim, seja o que for que ele viu, a gente sabe e tem certeza que ele não como alguns historiadores falam que ele teve até queda e quase que ele caiu, né? E outras religiões falam não, ele caiu na tentação, mas não. Allah subhanahu wa ta'ala protegeu de tudo isso, de todas essas coisas, de todas essas tentações, e tirou ele disso. Lógico, ele no final aconteceu aquele episódio que a gente falou também da outra vez, que a mulher, para conter o escândalo que estava tendo, né, todas as mulheres da cidade estavam falando, a mulher do Aziz, quer dizer, a esposa do Aziz, do ministro, cair na tentação com quem? Com o seu escravo. Se fosse uma pessoa normal, para eles ele não era nobre. O seu escravo é um escândalo demais. Por isso ela convidou elas, e vocês sabem, né, que aconteceu, a cena que aconteceu, foram cortar as mãos, né? E diz que no versículo fala assim, وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, quer dizer, قَطَّعْنَا, quer dizer, cortaram. O significado da palavra em árabe, se for قَطَعْنَا, que é cortaram uma vez, né? E como falou قَطَّعْنَا, o significado da palavra, quer dizer, foi contínuo.
Elas foram cortando sem perceber, de tanta beleza que elas estavam vendo na frente. Né? Enfim, elas atacaram, enfim, elas falaram. Agora é questão de honra. Não é só a mulher do Aziz. A questão de honra. Se ele não fizer o que a gente quer, ele vai ser jogado na cadeia. Porque elas todas eram mulheres de nível, de classe, né? Tinha poder. Enfim, a mulher do Aziz, o escândalo começou a correr nas ruas, as mulheres também. E a mulher do Aziz falou para o marido dela: espera aí, tem que conter isso daí. Isso daí já está virando uma vergonha para mim. Eu não consigo mais nem sair na rua. Tem que fazer alguma coisa. Quer dizer, ele em contrapartida comigo, né? Aí o Aziz, quer dizer, o marido dela falou que ele colocou uma acusação, que ele realmente tentou atacar. E o castigo dele seria a cadeia. Mas antes disso, o que eles fizeram? Eles, subhanallah, naquelas épocas, inclusive os romanos e os faraós, tudo isso, eles não tinham consciência nenhuma, né? Está cometendo injustiça, está acontecendo alguma coisa. Eles não tinham religião, inclusive, só o José que tinha. Eles não queriam saber se estava prejudicando ele. O que eles fizeram? Jogaram a culpa, colocaram ele na cadeia. Antes de colocar na cadeia, colocaram em cima de um jegue. E um funcionário do rei começou a bater no tambor, né? E gritando que ele cometeu uma vergonha, uma atitude errada, não sei o que. Ele cometeu algo gravíssimo. E ele gritando para todo mundo ver. Isso foi também feio demais para ele, e ele sentiu muito mal com isso. Sendo inocente, que não fez nada, ainda por cima. E eles provaram. Quer dizer, o ministro, ele viu, quer dizer, uma criança testemunhou da boca, uma criança recém-nascida falou que ele é inocente. E olha, se quiser a prova, olha a camisa dele, se foi cortada por trás, né? Ela é culpada. Se for cortado pela frente, ele é culpado. E olharam, era por trás. Quer dizer, foi comprovado que foi ela. Mesmo assim, não tiveram consciência. Fizeram isso e jogaram ele para a cadeia. Entrou na cadeia, né? Lógico, com toda a paciência do mundo. Isso é uma lição para a gente. Isso é uma lição para cada um que passa por uma prova. Por isso que eu falei no início da palestra da aula passada sobre o profeta, vocês lembram da passagem que eu falei sobre o profeta? Que o profeta estava sofrendo muito com a morte da esposa, com a morte do tio, e Deus quis confortar ele com essa história, né? Mostrar para ele a história, e a verdade, porque é necessário, todos os profetas têm que saber a história dos que passaram antes deles, e ao mesmo tempo confortá-lo com essa história, né? Lembram do que nós falamos sobre o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da passagem do sofrimento? Ninguém lembra de nada. O que está acontecendo? Não, lembramos sim. Bom, anima um pouco. Não, já está. Vai chamar a Doral para ver se Acho que eu vou fazer a chamada. Vou chamar os irmãos da internet também. Talvez eles vão responder. São os casos que a gente estamos a prestar atenção mesmo. Eu fiquei assustado. Pensei que está todo mundo dormindo. Está concentrado. Enfim, ele, quer dizer, foi para confortar o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A história é muito grande. E olha, como a gente fala, quer dizer, quem mais sofreu no decorrer da história? Os profetas. Será que Deus não gosta dos profetas? Não. Gosta muito dos profetas. As pessoas mais preferidas para Deus são os profetas. Sabe, a pessoa que mais Deus ama, aquela que passa por uma prova. Quem que te coloca em prova? Não é Deus? Deus que coloca a gente em provas. Provas difíceis, provas, sabe, ruins. Muita gente quer privilégio. Alguns falam assim, se está vivendo bem, está rico, está acontecendo as coisas, ele fala: Deus me ama, graças a Deus, tenho mais do que eu mereço. Alguns ainda falam como se fosse humildade: tenho mais do que eu mereço. Outros falam assim: poxa, por que Deus me coloca essas provas? Tem Surat al-Fajr, lembra da outra vez a gente falou sobre esses dois versículos? Deus disse assim, nessa sura, num versículo assim, quer dizer, se um ser é privilegiado e tem riqueza e tem tudo, né? Ele fala assim: quer dizer, deu para ele privilégio, e deu conforto, vida confortável assim. Deus me deu as dádivas porque eu mereço. Esses pobres aí que sofrem essas coisas, ninguém merece, sabe? Passa por isso, a gente ajuda um pouco, ninguém merece ter esse privilégio que eu tenho. Eu sou diferente. Ele acha isso, né?
Só que no final desculpe, no início do versículo fala o quê? فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ, né? O que quer dizer o ibtilá? Ele dá para ele as dádivas, mas o que quer dizer o ibtilá? Ibtilá é prova. Quer dizer, se te colocar dinheiro também, riqueza e conforto, é prova. É prova. Não pensa que é conforto, é felicidade. Não, é prova, para ver se você vai passar da prova direitinho, se você vai doar direitinho para os pobres, se você vai ajudar seu próximo, se você vai ser humilde com os outros, não vai ser arrogante e achar que você conquistou, como muitos falam, conquistei isso com a minha inteligência, com a minha capacidade, né? Desculpe a palavra, mas quantos e quantos a gente conhece pessoas ignorantes, tapadas, que a gente fala, que não tem inteligência nenhuma, né? Tem empresas, não é? Tem empresas gigantes e trabalha com elas quem? Engenheiros, cientistas, que recebem salário, não é igual a eles. E eles são ignorantes, totalmente ignorantes. Por que isso? Por quê? Porque eles são capacitados de administrar? Não, eles são ignorantes. Eles precisam de pessoas para administrar, para crescer o dinheiro. Eles precisam de pessoas que... Casas Bahias, grande exemplo, né? É assim. O cara não crescia, o primeiro das Casas Bahias, não crescia. Quando ele começou a colocar a administração, gente, sabe, que pensa, gente que organiza e tudo, voa. Quer dizer, qual o segredo disso? Deus deu para ele assim porque inteligência e capacidade? Não. Deus põe as pessoas em prova, para ver se vai passar. Se você não passar, você que vai dançar. Porque logo você morre, quem herda seu dinheiro? Seus filhos. Talvez nem lembre de você depois de seus filhos. O que você ganhou disso? Só ganhou pecados. Porque foi arrogante, não doou como devia, não, sabe? E a gente acha que estamos num privilégio. Então os profetas são o quê? Que Deus escolheu, que Deus colocou eles no caminho para divulgar, para levar para a gente essas mensagens. Que nem o José, foi para a cadeia. Injustamente. Porque Deus não gosta dele. Ao contrário. Que ama ele. Se Deus te colocar em prova e você tiver paciência, perseverança e sempre falar alhamdulillah, graças a Deus, estou bem, alhamdulillah, estou passando por uma prova, seja o que Deus quiser, Deus me colocou nisso porque Deus me ama. Tem que pensar nisso. Não é qualquer um que Deus coloca ele em prova assim, não é qualquer um que merece isso, que merece passar em provas difíceis, não é fácil. Nesse mesmo versículo fala também depois, quer dizer, tem outros que Deus também põe eles em prova. A mesma coisa que põe o rico em prova, põe o pobre em prova. Qadar limitou o sustento, ou limitou a riqueza para ele, né? Para ver se ele tem também, se vai ter paciência, se vai ter perseverança, se vai passar por essa prova. Então ele foi com toda a paciência do mundo para a cadeia, com toda a paciência, alhamdulillah, agradecer a Deus, entrou já orando, foi grande exemplo para os que estão lá dentro, né? Um grande exemplo. Ele falava cada coisa para eles, assim, coisa de pessoa super inteligente, uma pessoa que tem conhecimento. Ele falava, traduzia os sonhos deles, e ele falava às vezes assim, eu posso traduzir os sonhos e posso ainda falar para vocês que vocês vão comer daqui a pouco. Vai vir, eu nem saio daqui, mas eu posso falar o que vai vir de comida para vocês. Anunciar tudo para vocês. E sempre ele, com toda a humildade do mundo, ele fala, quer dizer, isso que Deus me ensinou. Nunca ele falava isso, a minha inteligência, a minha capacidade. Isso que Deus me ensinou, me preparou. Essas são dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. E sempre ele falava assim, dádivas de Allah sobre mim e sobre minha família, sobre meus pais, né? Então, até que chegou um dia, os dois colegas dele que estavam na cadeia, né? Ele sofria, mas os próprios guardiões das cadeias respeitavam ele pela inteligência dele, pelo jeito dele orar, né? Respeitavam muito ele, diferente do que os outros. Até que um dia os dois companheiros da cadeia, os dois do mesmo jeito, no mesmo dia sonharam, cada um sonhou um sonho diferente. Um sonhou que vai ser pendurado numa praça e os pássaros vão comer da cabeça dele. Ele tem uma bandeja assim, de pão, alguma coisa na cabeça dele, e os pássaros vão comer dessa bandeja. E o outro
sonhou que ele está servindo vinho e sucos, essas coisas, para o rei. Estão na cadeia os dois. Aí eles falaram para ele assim, já que você assim tem esse conhecimento, né? Quer dizer, nos ensina isso. O que significa isso? A gente percebe de você um sábio, um conhecimento assim. Ele falou, você que sonhou com pão na cabeça, você vai ser condenado à morte. E vai ser pendurado em praça pública. E os pássaros, o pão significa os pássaros vão comer da sua cabeça. Aí ele falou para ele, até brincou, ele se assustou, ele falou, que papo é esse? Esse foi um simples sonho. Que papo é esse? Eu vou ser enforcado. Não, eu te falei para traduzir. Subhanallah, sempre a gente quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, né? Não do jeito que é destinado, né? Tem algumas pessoas que vêm, perguntam para o Shaykh assim, Shaykh, o juro, eu acho que é permitido de vez em quando, né? Quando a gente... Não, é haram, é pecado, não pode, não é permitido. Não, mas no caso assim, assado, sabe? Ele faz manobras para você falar, está permitido. Né? As pessoas querem as coisas do jeito que elas querem, né? Não do jeito que Deus colocou. Aí ele falou assim, esse rapaz, ele falou que esse aí foi um simples sonho, não vai acontecer nada disso. Ele falou, tá bom, eu te alertei, né? Apesar de que, alertando ou não, você está na cadeia, não vai poder fazer nada, não vai poder fugir. Tá, vai dançar mesmo. Aí o outro, ele falou, você vai servir, realmente vai ser liberado, e vai servir vinhos e coisas dentro, vai ser um homem de confiança, porque não é qualquer um que serve para o rei, né? Porque ele tem que experimentar primeiro, para ver se ele não jogou veneno, todos assim antigamente. Não é qualquer um que é escolhido, você vai ser escolhido, um homem de confiança, e vai servir para o rei. E o que ele falou? Ele escapou com uma palavra. Sei Deus. Escapou de falar para ele assim. Ele sempre estava assim falando, alhamdulillah, seja o que Deus quiser, graças a Deus, tudo que acontece em planos de Deus, né? Sempre assim, aquela fé muito forte dele. Mas numa escapadinha assim, o Satanás quis que ele escapasse. Então ele enrolou ele. O que ele falou? Para esse que vai escapar, ele falou, escorne ainda, Rob. Quer dizer, cita-me perante seu senhor, quer dizer, perante o rei. Cita-me o que dizer? É como se fosse assim, dá um jeitinho assim, fala para o rei, assim, quando você estiver num momento assim, separado, você e o rei, cita meu nome assim, para ver se me libera também da cadeia, né? Fala da minha história, ele explicou para eles a história dele, fala da minha história. Porque quem prendeu ele foi o ministro, não foi o rei, não foi o faraó. Aí ele falou, só por causa dessa palavra, subhanallah, os sábios falaram, só por causa dessa palavra que ele falou, ele ia ser liberado antes. Ele acabou pagando 7 anos na cadeia. Ficou mais 7 anos. Por quê? Quem sabe por quê? Por não ter pedido a Allah. Allah yarhamah. Por não ter pedido a Deus. Pediu a... Ele sempre falou, alhamdulillah, sempre falou, entreguem nas mãos de Deus. Por isso, esse é um grande exemplo para nós. Isso é um grande exemplo para nós. Histórias dos profetas não é essa história. A gente está contando história para se divertir, não. Para a gente ter de exemplo. O que a gente tira de exemplo? Quando a gente passa por uma prova, nunca, por mais que seja grave, por mais que seja, vamos supor, um problema de justiça, um problema de... Corro atrás das coisas, sim, corro atrás dos motivos. Eu preciso de advogado, eu preciso de coisas assim, mas antes de tudo, faço minhas genuflexões assim, levanto as mãos para Deus, porque as portas entre você e Deus está aberta, não tem barreira entre você e Deus. E pede para Deus antes de tudo. Antes de tudo pede para Deus, não pede para as pessoas, não. As pessoas sempre, como a gente sempre fala, você vai para um rico, fala para ele, olha, empresta R$200. Tá, enche o saco, pobre aí, fica pedindo, tá, empresta. Aí na próxima vez fala assim, poxa, estou passando por uma situação dura, não sei o que, não dá para você arrumar mais os 300. Não dá para, sabe, dar trégua para ninguém, já começa a acostumar, não sei o que. Você está pensando o quê? Que eu não sofri para conquistar esse dinheiro, que eu não sei o que, começa assim. Isso quando você pede para o servo, isso é realidade, realmente, até você mesmo, se você olhar no fundo, no seu fundo mesmo, se você ajudar alguém por livre e espontânea vontade 2 vezes, você já acha peso.
Qualquer ser humano assim, mas Deus não. Deus, você levanta as mãos para Ele quantas vezes que você quiser por dia, quantas vezes você quiser por semana, quantos problemas você estiver passando, Ele te atende. Ele está sempre te escutando, sempre. Ele gosta, Ele se sente bem quando você, Ele fala assim, se sente bem quando um servo assim, se humilha perante Ele. Não se humilha perante as pessoas, porque se você se humilhar perante Deus, Deus faz você ser glorioso, grande na frente das pessoas. As pessoas te olham diferente. Por quê? Porque você não olhou para elas, você olhou primeiro para o Criador. É assim que tem que ser. É isso que a gente tem que buscar em qualquer situação. Busca um motivo, sim, depois. Você precisa trabalhar para buscar um motivo, sim. Isso é normal, a natureza que Deus criou é assim. Mas antes de tudo, a ajuda para Deus, não é para as pessoas. Isso é um grande exemplo do José. Esse é um grande exemplo que a gente aprende. 7 anos ele ficou na cadeia por causa de uma escapadinha só, uma palavra. E ele sabia, ele soube disso depois, ele se arrependeu. Ele começou a chorar e pedir para Deus, né, perdoar ele por essa pequena falha. É lógico que Deus misericordioso perdoa e tudo, mas Ele quis nos dar exemplo, nos dar grande exemplo disso. Não é uma história que passa à toa, né? Aí, passou, ficou 7 anos. Aquele rapaz que era para ser condenado, foi primeiro. Saiu e foi primeiro e foi realmente condenado à morte. Ficou pendurado na praça pública, até que os pássaros comeram quase toda a cabeça dele. Ainda estava vivo, começaram a comer, estava vivo ainda. O segundo realmente também foi liberado e foi até o rei, né? Trabalhou no palácio do rei, servindo o rei e tudo. E o José, lá junto com os guardas, né, passando, mas só que aí, quando ele se arrependeu e acordou e viu que a coisa, né, a falha dele, ele se arrependeu e começou a servir a Deus, pedir para Deus, e acabou, ele percebeu. Mas para ele, para qualquer fiel, para um fiel, até os sábios, né, muçulmanos, eles falam assim, qualquer situação para um fiel é felicidade, qualquer situação. Se Deus colocar você numa prova difícil, numa situação difícil assim, e você aguentar e falar sempre alhamdulillah, Deus te dá um conforto interno, nenhum dinheiro no mundo te conforta igual, nenhum. Se você tiver problema de saúde e sempre fala alhamdulillah, seja o que Deus quiser, Deus me destinou isso, porque Deus sabe o que faz, Deus colocou algum motivo, tem algum motivo para isso. Aí você também vai sair disso e vai viver isso com maior conforto, com maior tranquilidade, nunca vai sofrer, nunca vai sentir essas dores. Qualquer tipo de problema, tem que saber encarar dessa forma, sempre em contato com o seu Criador, sempre você vai estar confortado, tranquilo. E ele estava assim na cadeia. Para ele a cadeia era como felicidade, sabe? Estava tranquilo, não tinha, nem parecia que estava na cadeia. Por quê? Porque está em contato com o seu Criador, está em conforto. Até que chegou o dia, né, que o rei sonhou aquele sonho famoso. Todo mundo sabe o sonho do rei, que era 7 vacas magras comeram. Ele sonhou que ele estava perto do rio Nilo, que era perto deles. E do lado do rio, assim, à noite, ele viu 7 vacas magras, assim, bem assustadoras o jeito delas, e vieram na frente dele, assim, devoraram 7 vacas gordas, bem gordas, assim, devoraram com maior facilidade. Aí, de repente, acabaram, veio 7, assim, como se estivesse andando, 7 espigas de trigo, também, bem ruimzinha, assim, mofada, e traçaram, e secas, na época delas que ficam secas, e traçaram 7 espigas verdes, cheias. Aí ele estranhou, o que é isso? Algo horrível, um sonho horrível, tem algum sentido, tem algum significado. E os reis naquelas épocas, eles tinham pessoas que traduziam sonho, pessoas que faziam magia. Quando ele vai encarar a guerra, os mágicos têm que provar, ver se vai vencer ou não. Tudo era imaginação tonta deles, mas eles viviam baseado nisso. Chamou todo mundo, traduz-me esse sonho porque isso está me deixando louco, isso daí tem significado, isso daí tem alguma coisa a ver. Aí todo mundo, cada um que vinha tentava traduzir, falhava, alguns ele cortava a cabeça deles, outros escapavam. Aí se juntaram os mais fortes, os mais de confiança, e falaram para ele: ô rei,
أحلام أحلام. Quer dizer, são simplesmente sonhos. Para que está preocupado? Sonhos só que passaram. Não esquenta a cabeça, porque não vai acontecer nada. Ele falou, não. Algum sentido tem. Mas o sonho repetia, não? Não. Só uma vez. É. Aí esse rapaz que estava servindo o rei, para vocês terem ideia, Deus fez ele esquecer, apagou da memória dele José lá na cadeia. O pedido de José, né? O pedido dele para ele citar ele perante o rei. Só que aí, nesse momento, ele lembrou. Nesse momento do sonho do rei, ele lembrou. Ele falou, opa, meu Deus, José, eu esqueci dele. Ele se arrependeu, esqueci dele. Aí ele foi até o rei. Ele falou, me envia até a cadeia onde eu estava, eu acho a solução para o senhor. Tem certeza? Ele falou, tem. Me envia até lá. Aí colocaram as carroças, guardas e tudo, enviaram ele para lá. Ele falou, chegou lá, desculpa, me perdoa, aconteceu isso, aquilo, tantas coisas. No Palácio do Rei esqueci, ele falou, não tem problema. Estava tranquilo, sossegado, assim, não tem problema. Ele sabe por que aconteceu isso. Ele é profeta, ele sabe, né? A falha foi, de onde foi a falha. Aí ele falou para ele, tudo bem. Aí ele falou, vem aí o Sadiq, quer dizer, você é o verdadeiro, você é o sábio, você não sei o que. Sabe como é que é quando uma pessoa quer, né, alguma coisa, começa a puxar, começa a elogiar, né? Ele falou assim, qual o seu pedido? Ele falou, o rei sonhou assim, assim, assado. Ele falou, pois é, o sonho é o seguinte, essas 7 vacas gordas são 7 anos que vão entrar agora nessa região, muito ricos, muito férteis, de plantação, de tudo que vocês produzem aqui. Vai ser muito, muito fértil. Tem que aproveitar elas. Por quê? As 7 magras vai vir, significa 7 anos de seca em toda a região do Oriente. Toda a região, vocês vão sofrer muito. Se vocês souber administrar o que vai ser produzido nesses 7 anos, vocês não vão sofrer no futuro. Agora, se não souber, aí a coisa fica feia. Aí ele aumentou dele também. Ele falou, depois disso, depois dos 7 anos bem secos, que vai vir, que vai judiar, vai vir um ano fértil demais, até muito mais que o normal. Um ano assim que vão conseguir, toda a região vai conseguir se recuperar. Falou, tudo bem. Foi até o rei. Ele falou, eu vou falar do seu caso. Ele falou, não cita nada. Não precisa citar, não deixa as coisas correr naturalmente. Aprendeu a lição, né? Sabe, um profeta sabe o que significa. Chegou para o rei, contou para ele a história em detalhes. Aí o rei esperou, pelo amor de Deus, esse rapaz é de uma grande cabeça, essa tradução de uma grande cabeça, de uma grande inteligência. Eu quero ele, tragam ele até mim. Agora, olha só os motivos como é que veio, né? Quando ele esqueceu de tudo, começou a implorar o Criador, quem que foi o intermediário para tirar ele da cadeia? O rei, o próprio rei, né? Falou, quero ele. Ele implorou, quero ele, tragam ele para mim, eu preciso dele. Um homem desse é de grande conhecimento, de grande sabedoria, tragam ele para mim. Aí esse mensageiro foi lá tudo feliz, chegou lá para ele, José, a grande notícia, o rei te liberou, o rei não sei o que, o rei não sei o que, vamos. Ele falou, não vou sair. O quê? Eu não vou sair. Como? Não vai sair? Te liberou, você tinha pedido, agora que veio a liberação. Ele falou, não, agora tem condições para mim sair. Eu quero que você volte até o rei e pergunta para ele, qual que é a intenção das mulheres que fizeram isso? E por que fizeram essa injustiça na rua? Se eu sou culpado, tudo bem, me deixa na cadeia. Se eu não sou culpado, eu quero que limpe meu nome. Ele quer sair com honra, né? Ele não quer sair assim à toa. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando contou a história, subhanallah, depois de muitos, milhares de anos, né, contou a história, ele falou, subhanallah, ala José, subhanallah, José, ele numa condição dessa, 7, 8 anos na cadeia, e ainda colocava condição, se fosse eu, Allah, ele falou assim, Sayyidina Muhammad, profeta, ele falou, Allah, se fosse eu, teria saído rápido, sem condição nenhuma. Aí, mas ele não, ele teve paciência. Olha a lição que ele teve, a lição que ele tomou de tudo isso, né? Ele falou, não, vai até o rei, fala para ele qual a intenção, o que aconteceu, por que as mulheres fizeram isso, né?
e quero que o menino senta antes de sair. Voltou até o rei. O rei, na hora, juntou todas as mulheres, né? E falou: qual o problema? Por que vocês fizeram isso com Yusuf, com José? Aí a mulher do Aziz, do ministro, falou assim: agora chegou a hora da verdade. Wallahi, ele era totalmente inocente. Nunca teve nada, nunca teve sequer intenção errada. Tudo isso foi culpa nossa. Tudo isso foi, né? Trata-se planejamento odioso das mulheres da época que viram a beleza dele, se encantaram com a beleza dele e quiseram. Mas agora chegou a hora da verdade. Pode fazer o que vocês quiserem comigo. Essa é a realidade. Não posso mais desmentir. Não posso mentir. Aí eles trouxeram ele com a glória, cantaram na rua, né? Saiu aqueles que anunciam na rua, anunciou que o Yusuf realmente é inocente. Todas as mulheres reconheceram que elas que erraram e ele era um inocente. E saiu. Aí sim, ele falou: agora sim. Agora ele saiu com honra, com a cabeça erguida. Chegou até o rei, o rei falou para ele: e esse plano, e essa situação, agora você está aqui do meu lado, agora você é Matin. Ele falou: Matin, agora você é firme, protegido, ninguém vai mais te atingir, ninguém, porque você está do meu lado. Ele falou: bom, se você quer se beneficiar do meu conhecimento, da minha experiência, do que Deus me ensinou, né? Deixa eu escutar, deixa eu operar esse plano. O plano de quê? Plano desses 7 anos de fartura, né? Como vai estocar as coisas. Olha só, a inteligência dele, ele sabia, sem nenhum tipo de engenharia, isso quanto mais ou menos, acho que é uns 20 mil anos, Allah, não sei, talvez mais, talvez menos, Allah. 6, 7. 6? Ah, mais ou menos 6, 7, porque na época não, 6 é Moisés, né? Ou ele é antes do Moisés, mas há muito tempo antes de Moisés. Por quê? Eu vou te explicar. A história, foram 12, ele e os irmãos dele, 12 para o Egito. Quando Moisés foi tirar eles de lá, já era uma geração de cada um deles tinha tribo de 50 mil pessoas. 50 mil. Saíram de lá 600 mil pessoas. A história fala assim, exatamente como saíram. De cada um exatamente tinha descendência de 50 mil pessoas, as gerações deles. Então é muitos anos, eu acho que antes do Moisés. Allah, 10 anos, 10 mil anos, mais ou menos. 12, Allah, mais ou menos isso. É bem distante, né? E naquela época ele pensou como estocar esse trigo e as coisas. Ele falou: vamos agora usar o que tem que usar, exatamente o necessário só para o gasto, e o resto guardado com espiga, com tudo. Por quê? Porque os bichinhos que comem o trigo, eles não comem trigo com espiga. Não entra no trigo. Olha só a sabedoria. E não mofa. Não mofa. Ele colocou em estoques, lugares assim, ventilados, que não mofa. Ele planejou a construção dos depósitos, tudo. Fez do Egito um grande país civilizado naquela época. Desses tipos de tecnologia, né, que a gente pode falar. E com essa sabedoria dele, ele salvou a região inteira, não é só o Egito. A região inteira. Estocou tanto que deu para a região inteira, inclusive o Oriente Médio em volta. Eles começaram a ouvir falar, depois que passou esses 7 anos, começaram a ouvir falar que, quando começou os 7 anos de seca, ouvi falar que no Egito tem um homem super sábio que está vendendo ainda o trigo, ainda o melhor de tudo, está vendendo no preço que era antes da seca. Quer dizer, onde acontece isso? Em qualquer lugar que houvesse seca, hoje se tivesse só um problema de água aqui, que a plantação de tomate seja prejudicada, o quilo de tomate fica R$10, né? Ou até R$15. Sobe, ele não. Ele estocou, planejou e ainda manteve o preço que era antes dessas épocas. Aí correu a notícia por todo lado que tinha um homem, só que ele era muito inteligente e controlava a situação. Vinha as pessoas de fora, nada de liberar quanto você quiser, porque era troca de mercadoria. Tipo, eles traziam outras mercadorias, roupa, o que eles tinham.
E ele dava alimentação em troca, não só trigo, outras alimentação. Mas qual o segredo dele para venda, para manter, para todo mundo e para sempre, dos 7 anos? O segredo dele, ele dava para cada um, tipo assim, você tem 10 pessoas na família, você tem que levar as 10 pessoas. Por quê? Para cada um, para um ano, ele dava hamlu ba'ir, quer dizer, carga de um camelo. Para cada um. Para cada um membro da família, ele dava uma carga de camelo para dar para o ano inteiro. Entendeu? Se você vai e fala, eu tenho 10 pessoas da família, eu tenho 15 pessoas, nada disso. Tem que levar, as pessoas se provam. E quem foi visitar ele nessa situação? Os irmãos dele. Chegaram desesperados, vendo o que estava acontecendo e com a carga e falando para ele, né? Seja generoso com a gente, nosso pai é velho, nosso pai sofrendo, nosso pai não sei o quê. Ele reconheceu eles na hora, mas eles não reconheceram. Lógico, aquele privilégio de rei quase, não reconheceu eles. Ele falou para eles, tudo bem, eu vou dar tudo o que vocês quiserem, só que tem uma condição. E ele hospedava eles ficavam uns dias até arrumar a carga deles, ficava na casa dele, num palácio. Só que com uma condição, na próxima vez que vocês vierem, vocês vão ter que trazer o irmão de vocês mais novo, para mim dar para vocês mercadoria, senão nem vocês vão levar mais mercadoria. Ele sabia que o mais novo quem era? Benjamin. O irmão dele, Benjamin, o irmão dele de pai e mãe, né? Mas ele estava fervendo, o coração dele, dizem, estava fervendo de saudade do irmão dele. E ele tinha prometido para a mãe dele que vai proteger o irmão dele. Ele queria o irmão dele do lado. Aí eles falaram assim, meu irmão é muito querido do meu pai, é muito chegado, não podemos trazer ele, meu pai não vai liberar, meu pai já perdeu outro filho, o irmão dele antes, né? Aí ele, engolindo, sem falar nada para eles, ele falou, tudo bem, mas essa é a condição. Ou vocês trazem, ou na próxima vez não terão carga nenhuma, nem de vocês, nem dele. Aqui é a carga de vocês. Aí por trás ele chamou os funcionários dele e falou, a mercadoria que eles trouxeram era muito velha assim, põe de volta para eles. Põe de volta, não põe para nós. Para eles, para que ele quer? Ele estava louco para ver o irmão dele. Para quê? Para eles levar a mercadoria. Quando eles chegar lá, eles veem a mercadoria foi para eles de volta, para eles poder ter mercadoria de volta. Ele ficou com medo deles não ter mais mercadoria de vir comprar, entendeu? Aí ele quis que eles voltassem para ele. Aí eles foram carregar a carga. Quando chegaram, todo mundo ficou encantado com o estoque. Ninguém acreditava que eles iam voltar com tanta mercadoria e com essas mercadorias. Realmente, quando chegaram lá, foram implorar para o pai, né? Deixa, o homem é muito generoso, o homem deu para a gente tudo que a gente queria, ele foi realmente muito generoso com a gente, mas ele quer essa condição. Que condição? Né? Essa aqui de levar o irmão dele. Se eles conseguiram levar o irmão, se eles conseguiram convencer o pai depois, isso a gente vai conhecer, inshallah, na próxima palestra, inshallah. Allah yabarik fikum. E espero que todo mundo tenha tirado um bom exemplo disso. Não precisa ter exemplo de como estocar trigo e como estocar as mercadorias, mas pelo menos a história, sabe, da capacidade, a melhor história, a melhor aula de fé. Como a gente tem a fé e como a gente tem a paciência e perseverança, como a gente atinge o que a gente quer, quando a gente está ligado com o nosso Criador, da forma certa, no caminho certo, e como a gente está muito próximo disso também, sobre o início da nossa aula, né, dos sinais do fim, como a gente está próximo disso, vamos aproveitar isso, vamos aproveitar, sabe, um momento assim, da fé, porque sempre os sábios falam, sempre quando você está no ambiente da fé, se carrega, sabe, energia que se carrega. Quando você sai para fora, o Satanás começa a trabalhar, começa a zunzar na cabeça. Que coisa chata, demorou demais, ficou falando besteira, ficou falando não sei o quê. Vocês estão ouvindo, sabe, não é tudo isso também, é exagero, né? Não precisa também ficar tanto assim, ficar com medo, desesperado. É para quê? Porque ele está ferrado em todo sentido da palavra. Ele está perdido, ele vai entrar no inferno, ele quer levar todo mundo junto.
Se a gente não tomar cuidado e não se alertar para isso, a gente vai junto. Então o esperto hoje, o inteligente é aquele que sabe se ligar com o Criador, porque muita gente hoje olha para um religioso, para uma pessoa que é muito ligada com Deus, que faz as coisas certinhas, eles criticam, eles tiram sarro, eles ignoram, eles falam, retardado, isso aí meio bambam, né? O que vai ficar escutando? Então é isso que o Satanás implanta dentro das pessoas. Eu acredito que ninguém, inshallah, daqui quer isso. Todo mundo quer a salvação, todo mundo quer, inshallah, e vai atingir a salvação, inshallah, e que a gente lembra disso, inshallah, no paraíso. Tá todo mundo junto no paraíso e a gente lembra disso, inshallah, no paraíso. Vamos fazer súplica? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم تقبل اعمالنا وتقبل كلامنا وتقبل صلاتنا ودعاءنا وسائر طاعاتنا يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الدعاة اليك من المتصلين بك يا ارحم الراحمين، واجعلنا من المستجاب دعاءهم برحمتك وبفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل الانبياء مثلا لنا وقدوة لنا في كل خطوة وفي كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. واجعلنا من الذين يتتبعون خطاهم وأمثالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا ربي، اللهم اجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في كل خطى في كل أعمال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب اجعلنا في طاعتك دائما واجعلنا نتوسل إليك لا لغيرك. اللهم يا رب اجعلنا نتوسل إليك لا لغيرك يا أرحم الراحمين. وتقبل عملنا هذا واجعله خالصا لوجهك الكريم. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.